O X30 tá na área. Conheça o Volvo mais barato do mercado. Os lançamentos do universo das motos. Honda Sara 300 é uma moto totalmente nova, design, motor, chassi, mas eu vou te contar agora quais são as 3 mudanças que mais me chamaram a atenção na versão Rally. Renault Kardian, esse é o melhor modelo da marca no Brasil? É agora no Web Motors TV. Muito bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do Web Motors TV. E para começar nosso programa, a gente traz um teste com o Volvo X30. Esse é um modelo 100% elétrico, lançado para ser o Volvo mais barato à venda no Brasil. Será que ele vale a pena? Bora conferir o teste com o repórter Evandro Enoshita. E esse é o Volvo X30. Esse carro aqui que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado dos carros da marca sueca. Começar pelo tamanho. Esse carro aqui tem 4,23 metros de comprimento, por isso mesmo ele é um SUV compacto e elétrico. E ele é 21 centímetros menor do que o C40 e o XC40, que eram até então os menores modelos da marca sueca. Mas não é só no tamanho que esse carro é diferente dos irmãos maiores, não. Olha só o visual dessa frente aqui. É um carro bastante futurista e que nem faz menção a uma grade dianteira como os irmãos mais velhos, né? E olha, é uma dianteira bastante minimalista e com visual bem ousado, né? E aqui na lateral que o X30 mais se parece com os irmãos mais velhos e tem uma cara bem interessante, né? O toque de modernidade aqui nessa versão Ultra, que é a topo de linha, fica aqui nessas rodas de 20 polegadas, que tem esse visual bem ousado. E cadê o logo da Volvo? Pois é, não existe logo central aqui e a única menção à fábrica sueca é uma marcação aqui na lateral da roda. Por fim, eu vou falar da traseira aqui do Volvo X30, que foi o ponto que mais me agradou, e principalmente por conta das lanternas, que são de LED e tem uma assinatura visual bastante interessante e, mais uma vez, futurista. Bom, mas antes de falar do interior aqui do X30, eu precisava falar sobre o preço. Não é só no tamanho que esse carro é bem diferente do restante dos modelos da Volvo. Na versão Core, que é a versão de entrada, esse carro parte de R$ 229.950, o que é um valor muito mais barato do que a gente espera de um carro da marca sueca, né? E justamente por conta disso, a clientela desse carro aqui também é nova para a marca, né? Para vocês terem uma ideia, na pré-venda, 87% dos clientes que garantiram esse carro aqui nunca tiveram um carro da Volvo. Bom, e agora chegou a hora de falar do porta-malas. Esse carro aqui tem um compartimento aqui de 318 litros, que é uma capacidade razoável aí para um SUV compacto, né? Mas além desse porta-malas traseiro, esse carro também tem um porta-malas dianteiro, que fica lá debaixo do capô e adiciona 7 litros aí de capacidade para alguma mala adicional. Diferente por fora, o X30 também é um carro muito diferente aqui na cabine. Fica muito claro que a Volvo fez um investimento muito forte em design para dar um ar bem futurista aqui para o carro. E ele ficou com essa cara aqui, um carro extremamente minimalista. Bom, para começo de conversa, esse painel não tem botões físicos. É isso mesmo que você ouviu. Esse painel não tem botões físicos e todos os comandos desse carro ficam aqui na central multimídia. Quer acender o farol? Até tem a chave aqui, maravilha. Mas se você precisar mexer outra regulagem aqui, é na multimídia. Quer mexer no ar-condicionado? Também aqui na tela da multimídia. Aliás, essa tela aqui é a única tela do painel do carro. Ou seja, informações de velocidade, farol aceso, marcha engatada também ficam aqui nessa tela que mais se parece um tablet. E aliás, tem outra curiosidade também. Você não consegue ajustar o retrovisor sem ser pela multimídia e você também, para abrir o porta-luvas, precisa apertar um botão, adivinha onde? Na tela da multimídia. Ainda falando dessa multimídia aqui, ela tem tela de 12,3 polegadas e ela tem sistema operacional Google. Ou seja, você consegue baixar aplicativos diretamente aqui na tela. Isso é um ponto bom, né? Porque ela não consegue espelhar o celular ainda. Você consegue até baixar os aplicativos aqui do Google, mas não consegue, se você tem um iPhone, por exemplo, você não consegue espelhar a tela do aparelho aqui na multimídia, o que é algo que certamente vai desagradar muitos consumidores. Bom, pessoal, se eu não me animei muito com a falta de intuitividade desse carro aqui, porque realmente ele exige um certo tempo para você dominar todos os comandos dele, onde liga tal coisa, onde aciona tal coisa. Por outro lado, ele é um carro bastante divertido para dirigir. Como eu falei para vocês, esse carro aqui tem 272 cavalos, 35 kg de torque, é um motor traseiro. Lá na gringa, a Volvo até oferece uma opção com 2 motores, mas por enquanto essa versão de um motor é a única disponível aqui no Brasil. Mas eu não tenho do que reclamar não, viu? Porque esse carro é extremamente esperto.
Fazia tempo que eu não dirigia um elétrico desse porte aqui tão divertido. Ele faz de 0 a 100 nessa versão Ultra em 5,3 segundos, que é um tempo um pouquinho melhor do que na versão básica, na versão Core com bateria de 51 kWh, que faz de 0 a 100 em 5,7 segundos, que é uma marca aí também bem interessante, levando em consideração o posicionamento desse carro. Velocidade máxima de 180 km por hora. Olha, ele é um carro muito legal de dirigir, viu? A direção, ela tem 3 opções de acerto. Você pode ter desde a direção levinha, tal, aquela coisa bem para manobra mesmo, para uso urbano, que fica bem legal, quanto uma direção mais firme, que é a opção que eu escolhi aqui para fazer esse test drive entre São Paulo e Campos do Jordão, percurso aí de mais ou menos uns 150 km, que a gente encontra de tudo, né? Desde trânsito urbano até estradas sinuosas, rodovia. E esse acerto aqui se mostrou bastante ideal mesmo. A suspensão, uma suspensão que vai ter gente criticando por ser muito dura. Eu achei ela firme na medida, ela contribui realmente para que esse carro seja bem divertido de dirigir. Então, por que não, né? Ele não chega a sacrificar tanto o conforto, mas né, não chega a ser aquela suspensão maciazona que a gente vê em alguns elétricos dessa mesma faixa de preço, né? Outro ponto que eu queria ressaltar para vocês é o silêncio a bordo. O isolamento acústico desse carro é bem bacana. Você não ouve ruídos de vento, mesmo rodando acima de 110 por hora, né? O que normalmente acontece com carros elétricos, porque por não ter o barulho do motor, esses ruídos externos acabam ficando mais evidentes, e não é o que acontece com esse carro, né? Esse carro ele consegue ser muito silencioso. De fato, esse é o ponto que esse carro aqui lembra muito mais os Volvos tradicionais. A gente falou tanto aí desse carro ser tão diferente dos Volvos tradicionais, né? Tanto em tamanho quanto em disposição de comandos, né, o visual externo, inclusive, mas aqui nesse ponto aqui da dinâmica do carro, né, de reação ao volante, de acerto de direção, suspensão, esse realmente é o ponto que ele mais se parece com os Volvos mais caros, o que é uma notícia maravilhosa, né? Bom, chegou a hora da conclusão, pessoal. O Volvo EX30 é um carro que tem um público bem certo, aquele cara que quer exatamente isso, um carro premium, elétrico, e por isso mesmo ele não quer nenhuma outra opção na mesma faixa de preço. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. No próximo bloco, as novidades mais quentes no universo das motos. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. Pista parada. Troca. Pista livre.
Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter Olá pessoal, aqui na Honda Moto 3 você encontra as melhores condições. Temos moto seminova e 0 km também. Vamos conferir? Você conhece o consórcio Honda? Com parcelas a partir de R$ 195, você sai com sua moto 0 km. Novo lançamento da Honda, Elite 125. Venha conhecer e fazer o seu test drive. pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter Quer ficar por dentro dos principais lançamentos do mundo das motos? Os repórteres Marcelo Barros e Dai Miguel trazem as novidades pra gente. Vamos ver? Eu vou te dar agora 5 provas de que a Pop 110i ES é ótima para iniciantes. E a primeira é a altura. A Pop 110i ES é super baixinha, tem apenas 74,5 centímetros de altura do assento ao solo e dá para alcançar perfeitamente os pés no chão. A segunda é o peso, ela tem só 87 quilos de peso seco, facilitando muita manobra dentro da cidade. O terceiro é a proteção na carenagem. Olha como as setas ficam protegidas em relação à alça do garupa e também aos guidões. Então, se por acaso acontecer de derrubar ela vai ficar com a carenagem protegida. Quarto ponto, freios a tambor e combinados. Ele tem uma frenagem mais dosada e também ele combina a sua frenagem caso você ainda não saiba fazer isso. E por fim, economia. Ela faz uma média de 59 km por litro na cidade. Já pensou em ter uma scooter elétrica? O repórter Marcelo Barros conta se vale a pena. Ela permite que você controle a velocidade máxima em 3 níveis pelo seletor no punho. E como curiosidade para você, ela também tem piloto automático. E como em toda moto elétrica, aqui você não precisa se preocupar com o preço da gasolina e nem com a adulteração. As baterias estão debaixo do banco. Ela comporta até 2 que podem ser plugadas simultaneamente. Para recarregar, você tem 2 opções. Você pode pegar o carregador e conectar na tomada na garagem direto na moto, ou levar a bateria para dentro da sua casa, com o carregador comum bivolt, pois elas são removíveis e portáteis. Bem simples. Além disso, junto com as baterias, você ainda consegue guardar o seu capacete. Ela tem farol em LED e tem rodas aro 14, que são um diferencial em modelos de scooter, garantindo mais conforto e mais segurança. Ela tem freio a disco nas 2 rodas, com sistema combinado, o CBS, e eu gostei do comportamento do conjunto. A moto também tem um pequeno porta-luvas e dentro dele carregador USB e USB-C para você carregar o seu celular. Eu fiquei impressionado também com o tamanho do painel digital, de 8 polegadas, parece até um tablet. Perfeito para acompanhar todas as informações da moto, incluindo o consumo da bateria. Fãs da clássica Honda Saara, atenção! Tem versão nova da Saara no pedaço e a Dai Miguel conta o que mudou. Primeira coisa é o motor. O motor vem derivado da CB300F Twister, tá com uma troca de marchas mais suave, é econômico e tem um torque muito legal, principalmente para a cidade. Em segundo lugar, tecnologia. O painel é totalmente novo e vem com informações essenciais para sua viagem. E além disso, ela também tem entrada USB para você não ficar descarregado durante o seu rolê. E em terceiro, suspensão traseira com ProLink. Ela vem com 7 níveis de ajuste e você consegue ajustar com a chavinha que vem no próprio kit de ferramentas da moto. E não sai daí que depois do intervalo tem teste com o melhor modelo da Renault no Brasil. Fala galera, hoje eu tô aqui com o Cardio, esse SUV compacto que dá pra chamar de melhor carro brasileiro da Renault nos últimos tempos. Quer saber mais? Vem comigo. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insista. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter
A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. Estamos de volta. E que tal assistirmos agora um teste com um carro que é candidato a levar o prêmio de melhor Renault à venda no Brasil? A gente está falando do Kardian, um modelo muito bem acertado que merece a sua atenção. Bora conferir o teste? Esse Kardian marca uma completa ruptura em relação ao restante da linha brasileira da Renault. Até porque ele é um carro completamente novo, desde a plataforma chamada RGMP, e que será usada em futuros lançamentos da marca, até o conjunto de motor e câmbio, que mais pra frente a gente vai falar para vocês.
Mas falando aqui do design, esse carro já segue a filosofia de estilo, a linguagem de estilo mais recente da marca, e por isso mesmo tem detalhes como essa grade aqui, com o logotipo já no padrão mais recente da Renault, além dos faróis de LED e das luzes diurnas de LED. Particularmente eu achei um carro bem bonito e com um visual que se aproxima bastante aí do que a gente encontra em relação à linha europeia da Renault. Esse daqui é um exemplar da configuração topo de linha Premier Edition, que se diferencia das versões mais acessíveis da linha pelas rodas de 17 polegadas com acabamento levemente escurecido, pelo logotipo na lateral e por ter o teto sempre pintado na cor preta. Tá vendo essas barras no teto aqui? Pois é, elas não são só estéticas não. Usando essa ferramenta que vem junto com o carro, eu consigo reposicioná-las na transversal e elas se transformam num suporte para um bagageiro ou para levar bicicletas. E aliás, elas suportam até 80 quilos. Eu vou deixar as dimensões aí na tela e você terá certeza de que esse é um SUV compacto dos pequenos. Ele é maior do que o concorrente Fiat Pulse e tem quase o mesmo porte do veterano Renault Stepway, mas ainda é menor do que o Volkswagen Nivus. Apesar das dimensões externas bem compactas, esse é um carro com um ótimo aproveitamento de espaço. Olha só o exemplo do porta-malas. Ele tem capacidade de 358 litros e isso na prática quer dizer que cabe tudo isso. 2 malas, uma mochila e até a cadeirinha do meu filho. Só para destacar, essa capacidade de porta-malas aqui é maior do que a de modelos de maior porte nesse mesmo segmento. É dono de um Stepway e está pensando em comprar esse carro aqui? Pois você não irá se arrepender, porque espaço é um dos pontos fortes desse carro aqui. Aliás, dá para dizer que a cabine é tão ampla quanto a do Sandero Aventureiro. Além disso, outro ponto que chama bastante atenção aqui é a ergonomia. Eu tenho menos de 1,70 m de altura, mas mesmo assim todos os comandos aqui ficam próximos ao alcance da minha mão. E isso realmente agrada bastante nesse carro aqui. E é diferente de outros Renaults, inclusive, que os comandos ficam meio distantes. Esse daqui fica tudo muito próximo ao alcance da mão. Outro ponto que chama atenção é esse console central, que além da alavanca de câmbio, do comando do freio de estacionamento eletrônico, do carregador de celular por indução, ele é bem elevado, dando essa impressão de cockpit duplo aqui na dianteira. E também tem um bom aproveitamento de espaço. A gente tem um porta-copos aqui, um apoio de braços com outro porta-objetos aqui embaixo, bem bom para quem gosta de guardar tralhas aqui no interior do carro. E também um compartimento secreto que fica aqui, ó, embaixo do porta-copos. Outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês aqui no Kardian é o acabamento. Ele não é muito diferente daquilo que a gente encontra normalmente nos SUVs compactos, né? Ou seja, plasticão aqui no painel, nas laterais de porta. Tem até um apliquezinho aqui em couro, mas é uma faixa bem pequena mesmo. Mas ele tem umas notinhas a mais de sofisticação, né? Além desse acabamento brilhante aqui no painel, a gente também tem luzes de LED decorativas aqui na porta e a gente consegue mudar a cor delas aqui na central multimídia. Vou falar dos bancos aqui para vocês. São bancos bem confortáveis, eles têm uma espuma de boa densidade, bom apoio lateral, são bancos bem bacanas mesmo. E esse carro, além disso, tem também ajuste de altura do banco, do cinto de segurança e da coluna de direção, que vocês vão ver aqui, que é daquele tipo que cai no seu colo. Mesmo assim, a gente tem um ajuste de profundidade e de altura da direção. Um negócio que a gente já conhece dos outros Renaults do passado é o comando satélite aqui na coluna de direção para comandar a multimídia. Tem gente que vai chiar e eu particularmente acho bem prática essa solução, melhor inclusive do que ter comandos mal posicionados aqui no volante, né? Aqui no banco traseiro a área é bem ampla. Eu coloquei a cadeirinha do meu filho aqui e ainda sobrou espaço para mais alguém lá na frente. Além disso, espaço para a cabeça aqui bem generoso, espaço para a perna também bem amplo. É um carro realmente muito confortável aqui no banco traseiro, que destoa um pouco dos SUVs pelo fato do banco não ser tão elevado em relação ao assento dianteiro, né? Esse carro não tem aquela vista do tipo estádio, né? Ele se aproxima muito mais de um hatch compacto, o que me agrada muito mais nesse ponto. Além disso, a gente tem 2 portas USB aqui na traseira, que somam as 2 lá na dianteira, e porta-objetos aqui nas laterais de porta e também aqui no console central. Ah, e antes que eu me esqueça, eu preciso falar da chave do carro para vocês. Essa é a chave dele, é uma chave cartão, não é muito prática e também não tem onde colocar aqui no interior do carro, mas a parte boa é que você pode mantê-la no bolso 100% do tempo. Porque ela é presencial, você se aproxima do carro, o carro abre, você se distancia do carro, o carro fecha, e além disso a partida também é no botão. Ou seja, se você tem um filho pequeno e costuma andar com ele no colo, esse carro realmente é muito prático nesse sentido. Bom pessoal, chegou a hora da gente andar aqui com o Renault Kardian e uma coisa eu queria destacar para vocês.
esse é um carro feito para quem gosta de dirigir. Ele tem uma suspensão com um acerto bem firme, tem gente que vai achar firme até demais, mas eu achei firme na medida, que se sacrifica um pouco o conforto, por outro lado, permite que o carro faça curvas de uma maneira bem bacana, um carro bem estável, bem previsível em curva. E a direção tem 3 opções de ajuste, sendo um deles bastante leve, um que é mais ou menos e outro que eles chamam de Sport, mas não chega a ser pesada, né? Ela fica um pouquinho mais pesadinha em manobras, mas assim, eu acho que poderia até ser um pouco mais pesadas, principalmente pensando no uso em alta velocidade. Mas uma coisa que eu queria realmente ressaltar aqui para vocês nessa rodagem com o Kardian é o desempenho abaixo de 2.000 rotações. Esse carro tem um motor bem esperto, 1.0 turbo de 3 cilindros e injeção direta de combustível. Ele é da mesma família do 1.3 turbo usado na Oroch e no Duster, e que funciona super bem mesmo no modo Eco, que é o modo mais manso de condução. São 3 modos de condução, e esse modo Eco ele faz aquele trabalho, né, para deixar o acelerador menos sensível, as respostas do câmbio menos ágeis, para favorecer o consumo de combustível. Falando em consumo, esse carro tem números bem bacanas, vou deixar aí na tela para vocês verem, e vocês vão perceber que o forte dele realmente é o rendimento no uso urbano, tanto com gasolina quanto com etanol, que foi um dos pontos fortes, aí, umas coisas que foram priorizadas pela Renault na calibração desse carro aqui. Além do modo Eco, esse carro tem outras 2 opções de modo de condução, uma delas é o MySense, que funciona como modo normal aí na maioria dos carros, e também o modo Sport, que deixa as respostas bem ágeis, mas o carro fica com aquele comportamento meio on-off, né? Aquela coisa meio pouco confortável no uso urbano. Por isso mesmo eu acho que é melhor, um acerto melhor para uso em estrada, que aí você consegue aproveitar melhor o rendimento mais arisco do carro. Falando do câmbio, esse câmbio de 6 marchas de dupla embreagem ele funciona de uma maneira realmente muito boa. Ele tem um funcionamento muito suave, na maior parte das vezes, no uso urbano, né? E quando você precisa de potência, precisa de força do motor, ele também funciona de maneira muito ágil, com trocas bastante rápidas e ao mesmo tempo suaves, né? Que é uma característica desses câmbios de dupla embreagem, né? Com embreagem banhada a óleo, como o caso desse carro aqui. Esse carro faz de 0 a 100 em 9,9 segundos e acelera aí para ter uma velocidade máxima de 185 km por hora, que na minha opinião são números bem bacanas para um carro que não tem pretensões esportivas, como é o caso desse Kardian aqui. Em relação ao painel de instrumentos configurável, mas ele tem um layout bastante simples, né? Não são muitas opções de personalização que você encontra nesse painel. A mesma coisa que com a multimídia, ela tem uma resolução bem ok para um carro desse segmento, só que ela não é daquelas telas cheias de recursos, né? Com conectividade Wi-Fi, enfim. É um aparelho bastante simples, mas bastante fácil de aprender a usar e que tem o pareamento sem fio, e por isso mesmo, na minha opinião, já atende super o que eu preciso em relação a uma multimídia, né? Pode decepcionar um pouco aqueles que gostam mais de tecnologia, mas nesse caso não me incomoda não. Esse carro tem um sistema de câmeras que se chama Multiview, que como ele funciona? Funciona quase como um sistema de câmeras 360 graus, só que ele não mostra todas as visões de uma vez. Ou seja, você consegue ver a câmera da dianteira, consegue ver a câmera da lateral, a câmera da traseira, mas sem juntar todas essas visões ao mesmo tempo. A Renault acertou muito a mão nesse carro aqui, que segue tão racional quanto o Sandero e o Logan, mas com uma dose a mais de emoção ao volante e com alguns equipamentos de série que normalmente a gente não via nos carros da marca francesa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. O Web Motors TV tá acabando, mas semana que vem tem mais. E se você é, assim como a gente, apaixonado ou apaixonada pelo universo automotivo, não deixa de seguir a Web Motors no YouTube, no Instagram e no TikTok. A gente tem sempre muito conteúdo legal por lá e as principais novidades do universo automotivo. Até semana que vem. Tchau!